Bem-vindo ao Mayara Cast, o seu podcast sobre endocrinologia, saúde e bem-estar. Eu sou Mayara Madeira, endocrinologista e entusiasta em passar informação de qualidade para você. Aqui você encontrará um podcast educativo e descontraído, com o intuito de passar informação de qualidade para você. Hoje nós teremos um tema super especial, que é diabetes gestacional. Mãe saudável, bebê saudável. Um tema super atual. Para nos ajudar nessa tarefa, nós temos o prazer de contar com uma grande amiga e convidada, a doutora Larissa Rodrigues. Larissa, que é ginecologista obstetra, tá? Formada pelo Centro Universitário Unicristos, ginecologista e obstetra pela Escola de Saúde Pública do Ceará e pós-graduada em ultrassonografia ginecológica e obstetra. A doutora Larissa se dedica ao atendimento com empatia, cuidado especializado em gestantes, inclusive com diabetes gestacional, para natal de alto risco, que merece um cuidado todo delicado. Então, vou deixar aqui aberta a palavra para a doutora Larissa, para a gente começar esse podcast que vai ser super bacana. Me sinto muito honrada, né, por esse convite. Era um bate-papo que a gente já estava planejando faz muito tempo e finalmente saiu, né? Hoje vamos botar em prática todo o nosso conhecimento e trazer informação de qualidade, né, conteúdo, as principais dúvidas que vocês levantaram para a Mayara lá na caixinha de perguntas. E será um prazer enorme. Perfeito. Diabetes gestacional, né, Larissa? Vou acabar falando aqui sobre Larissa, não vou colocar o doutor, porque a gente já é amiga aqui há muito tempo. Diabetes gestacional, nós compartilhamos pacientes, né, com esse diagnóstico, um diagnóstico que vem em franca ascensão atualmente, né? Literatura coloca que até 25% da população das mulheres gestantes tem esse diagnóstico de diabetes gestacional. O que você tem observado na sua prática, Larissa? O que tem favorecido essa franca ascensão dos diagnósticos de diabetes gestacional? O que você acha que está acontecendo? Realmente a prevalência vem aumentando bastante, né? Ultimamente é gritante o número de casos de diabetes no consultório. E eu acredito que isso seja devido ao estilo de vida das pacientes, a obesidade, né, que vem aumentando. O sedentarismo também, como você falou na abertura, como foi que você falou mesmo? Saúde para mãe e saudável, bebê saudável. E eu acho que a gente tem que ir além disso, né? Lembrando da epigenética que, além da mãe, do bebê, nossos avós e nossos netos também. Então, isso vem de gerações. Então, quando a gente vai começar a planejar engravidar, a gente deve lembrar a nossa epigenética, né? Como é que os nossos pais, né, os hábitos dos nossos pais, as comorbidades dos nossos pais, isso tudo repercute na nossa saúde e, consequentemente, na saúde dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, eu acredito que isso seja devido ao nosso estilo de vida que vem mudando, né? A obesidade e o sedentarismo, com certeza. E o aumento, a amplificação do diagnóstico, né? O acesso ao diagnóstico. Eu acho que a gente cada vez mais tem qualificado os médicos para conseguir ter esse diagnóstico precoce. Então, aumentou realmente o número de casos. Perfeito, né? E assim, é uma dúvida super comum, que as pacientes chegam, às vezes, no consultório já com o diagnóstico de diabetes gestacional, sem entender. A maioria das vezes, né? Claro, em alguns casos não, tem realmente, né, também questão do sedentarismo, mas em alguns casos, como você falou, a paciente às vezes não tem um excesso de peso, é uma praticante de atividade física, tem uma alimentação até adequada, né? E mesmo assim possui até o diagnóstico de diabetes gestacional. Só que a gente tem que ir muito mais além. A gente tem que ir muito mais atrás dos nossos familiares, saber o componente genético estabelecido, né? Na época dos nossos pais, o diagnóstico não existia de diabetes gestacional. E você vê que os bebês grandes, gordinhos que nasceram no antepassado, pode investigar que
teria diabetes atualmente, né? Mas antigamente não tinha esse diagnóstico precoce. Pois é, e aí uma das pistas que a gente sempre pergunta é saber qual foi o peso que você nasceu, né, naquela época, né, se fosse um bebê, que hoje a gente sabe, né, o bebê macrossômico acima de 4 quilos, né, já era uma pista de que talvez, será que ela não teve um diabetes gestacional, né, nessa época? Exatamente. Muito interessante. Mai, assim, quando a gente dá o diagnóstico de diabetes gestacional, as pacientes ficam muito temerosas, né? Não, assim, pelo diagnóstico em si, elas não têm a dimensão do que pode causar essa diabetes. Elas se preocupam mais com, eu vou ter que tomar insulina, né? Eu vou ter que medir as DX regulares, né? Para monitorizar essa glicemia. Então, o diagnóstico assusta a paciente, mas eu deixo assustar porque precisa desse susto inicial para conseguir manter o acompanhamento, diminuir o risco das complicações, né? Que não são pequenas. Não são pequenas. Você quer comentar, Larissa, assim, quais são as complicações? A gente sabe que existem complicações de um diabetes gestacional, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Você quer comentar sobre essas complicações que podem acontecer? Se não tiver um diabetes bem controlado, né? Pronto. Pacientes que têm diabetes gestacional diagnosticado na gestação, né? Só gestacional em si. Aquela paciente que pode ocorrer pré-eclâmpsia, né? Alterar a pressão, pode aumentar o peso do bebê, causar macrosomia, pode aumentar o líquido, a líquido amniótico, fazer um polidrâmio, pode ter hipoglicemias, e isso pode ser tanto hipoglicemia materna como fetal, né, a depender do tratamento. E lembrar, uma das coisas extremamente comuns das pessoas entenderem, poxa, por que hipoglicemia para o bebê? Poxa, não é diabetes? Ele não tem mais risco de ter hiperglicemia logo assim que nasce? Não, na verdade, nosso grande medo é hipoglicemia, né? É interessante talvez a gente dar uma pausa aqui e explicar por que acontece esse risco de hipoglicemia, né? O bebê, quando ele está dentro do útero, ele está submetido a um ambiente com uma glicose elevada. Essa glicose elevada faz com que o bebê produza muita insulina para tentar compensar e colocar essa glicose dentro da célula. Lembrando que insulina é o hormônio que é produzido no pâncreas, que tem como função pegar a glicose, né, e colocar dentro da célula para se transformar em energia. Quando o bebê nasce, ele sai daquele ambiente com a glicose alta. Porém, não deu tempo ainda o organismo do bebê entender e acaba ainda produzindo muita insulina. Então, isso faz com que ele tenha muita insulina e uma glicose que não é mais tão alta, normal, faz com que ele tenha maior risco de hipoglicemia. A insulina está muito alta a ponto de baixar a glicose na circulação, gerando hipoglicemia, que é o grande medo. Uhum. Lembrar também que o bebê ele pode ter desconforto respiratório, né? Inclusive até um dos índices de ir para uma UTI neonatal, né? E o mais temido, o óbito fetal, né? Perfeito. A morte súbita. Uma morte súbita, né? Que às vezes fica uma coisa alarmante, né? E a gente tem que chamar atenção para isso, né? E as pessoas... certeza. Eu, quando chega uma diabetes gestacional no consultório, eu já guardo ela, assim, num cantinho do lado esquerdo do coração, porque eu sei que eu vou ter que tratar ela com um zelo maior, né? Com mais cuidado, porque a gestação, a obstetrícia em si, ela é uma caixinha de surpresas. E quando tem diabetes gestacional, tem, né, as surpresas que podem acontecer, que é o mais temido, que é o óbito fetal, e que a gente não deseja, mas que ainda assim é prevalente. Uhum. Perfeito. E uma coisa que você falou, né? Claro, a gente vai sempre ter esse olhar cuidadoso, né? Mas ainda percebo o que acontece? Aquelas pacientes que começam o acompanhamento, a gente explica toda a importância de fazer um monitoramento com as glicemias capilares e a paciente precisa entender que isso é por toda a gestação. Às vezes ainda acontece o quê? Começa no começo da gestação fazendo direitinho, ficou tudo bem, deixa pra lá, não faz mais glicemia capilar,
deixa de fazer o acompanhamento, né, com a equipe multiprofissional, com aquele intuito, mas esse é um grande erro. Um grande erro, porque a gente sabe que o diabetes gestacional, ao longo da gestação, ele tende a piorar um pouco. Principalmente no terceiro trimestre, porque aumenta os hormônios, né? Aquele estado diabetogênico, ele se agrava e aí acaba piorando, descompensando as glicemias. Perfeito, né? Então, é isso que talvez a gente também tenha que frisar aqui, né? Que o diabetes gestacional, ele não é só no início da gestação, ele merece acompanhamento ao longo de toda a gravidez, né? Como a doutora Larissa já falou, o que acontece, né? Acho que vale a pena a gente parar agora também e falar, entender por que acontece diabetes gestacional para umas pessoas e para outras não. Lembrar que o diabetes gestacional ele pode acontecer em qualquer mulher. E nem sempre gera sintomas. Por isso que existe o exame, né, que é necessário fazer. Daqui a pouco a gente fala sobre o diagnóstico. Mas falando por que acontece. A gestação, né, a placenta, ela produz vários hormônios. Um deles que merece muito destaque é o lactogênio placentário. Esse lactogênio placentário, ele dificulta a ação da insulina. Como eu falei, a insulina que é um hormônio produzido no pâncreas, que tem como função tirar a glicose da circulação e fazer com que a glicose entre dentro da célula. Se essa insulina não está conseguindo funcionar da melhor forma, a glicose fica mais livre, fica alta, né? Mas também a gente tem que lembrar que a placenta, ela também produz algumas enzimas que degradam a insulina. Então, a gente tem tanto dificuldade na ação da insulina, mas a placenta também libera enzimas que degradam a insulina. Lógico, se a pessoa tiver uma boa reserva, né, pancreática, ela consegue compensar isso. Mas se ela tiver alguns fatores de risco, ela não consegue compensar e aí desenvolve o diabetes gestacional. E existem alguns fatores de risco, né, Larissa? Que a paciente pode predispor realmente até um diagnóstico de diabetes gestacional. Quer citar aí alguns? Os principais, obesidade, né, própria pressão alta também, pacientes com síndrome do ovário policístico, pacientes que têm acantose nigricans, que são aquelas, o escurecimento em região de dobras, que isso quer dizer que a paciente já tem um aumento da resistência à insulina. Pacientes que são acompanhadas por gemelaridade, né? A paciente gemelar, ela tem mais risco de desenvolver diabetes. Acho que vale a pena a gente lembrar também, né? Paciente que já teve o diagnóstico de diabetes gestacional prévio, né? Uma dúvida que a maioria também fica, que eu tive diabetes gestacional em outra gravidez, eu vou ter obrigatoriamente na seguinte? Não. Mas o risco, obviamente, é mais alto e a gente precisa realmente dessa rigorosidade. A gente também tem que investigar pacientes que já tiveram 2 abortos previamente, né? Pacientes que tiveram morte súbita, que não foi investigado sem causa aparente. Deve-se investigar, né? Porque pode aumentar o risco de ter diabetes também. Perfeito. E agora a gente já falou, né, dos riscos, né? Das possíveis complicações, da importância do monitoramento. Acho que a gente precisa entender como diferenciar, né? O que é um diabetes gestacional, né? E o que é recomendado pela sociedade fazer para rastrear esse diabetes. Quer comentar um pouquinho? Pronto, perfeito. Inicialmente, às vezes, tem mulheres que chegam lá no consultório e a primeira consulta da vida dela é a consulta do pré-natal, né? A primeira consulta com um clínico geral é a consulta do pré-natal. Então, a gente tem que se apegar a isso, porque vai ser uma grande oportunidade para dar o diagnóstico, se essa paciente vier com a glicemia de jejum alterada no primeiro trimestre, e aí vamos dar um diagnóstico oportuno e dar chances para diminuir as complicações maternas e fetais. Então, inicialmente, a gente faz essa glicemia de primeiro trimestre, certo? Se ela for maior do que 92, o paciente já tem diagnóstico de diabetes gestacional. Se a glicemia vier normal, a gente ainda vai fazer outro rastreio, que é com teste oral de tolerância à glicose, entre 24 e 28 semanas. Tendo os pontos de cortes, né? 92 a glicemia de jejum, 180 depois de 1 hora e depois de 2 horas, 153.
né? Então, tem também aquela paciente que nunca fez um exame na vida, veio com uma glicemia acima de 126 na gestação. Então, essa paciente, ela tem um DM prévio, né? Então, é o overdiabetes, né? Que a gente chama. Além disso, a gente pode dar o diagnóstico de DM prévio quando a hemoglobina glicada é acima de 6,5, né? Ou quando tem uma glicemia ocasional acima de 200. Ou o teste de tolerância na segunda hora foi acima de 200, não é isso? Então, essencial, primeira consulta de pré-natal, a gente já solicita a glicemia. A gente vê, quando eu dava plantão no sistema SUS. No SUS, né? A gente via muito diagnóstico passando, né? De diabetes, era só o que chegava na maternidade, na porta. A paciente nem sabia que tinha diabetes gestacional. Chegava lá para parir e não tinha esse diagnóstico. E às vezes já chegava talvez com complicações, né? Bebê macrossômico, com polidrâmino, né? Que é o aumento do líquido amniótico. Morte súbita, né? Então, assim, antigamente, esse diagnóstico, o critério para fazer o diagnóstico da diabetes era maior, né? A glicemia era maior. E isso foi uma mudança, vamos dizer, relativamente recente, faz o quê? Uns, talvez, 6 anos, talvez, né? Uhum. Então, os médicos mais antigos acabam deixando passar isso, né? E as complicações vêm apresentando. Perfeito, né? Então, assim, realmente, acho que a mensagem que tem que ficar é não perder a oportunidade de fazer um pré-natal bem feito, você ter o seu obstetra de confiança para fazer o rastreio adequado, né? Como a gente comentou, todo mundo tem que fazer glicemia em jejum no primeiro trimestre. Maior ou igual a 92, já é diagnóstico de diabetes gestacional. Maior ou igual a 126, já é um paciente que ela já tem um diabetes prévio. Os cuidados já são um pouco diferentes, né? Uhum. Paciente que tem um diabetes gestacional, um diabetes prévio, a gente já tem que ter, lógico, um cuidado até diferenciado também, porque um paciente com diabetes prévio, se ela não estiver bem controlada previamente, ela pode ter risco, inclusive, de malformações fetais, né? Sobrecarga é muito grande. Uhum. E lembrar, uma glicemia no primeiro trimestre normal, fazer o TOTG entre 24 e 28 semanas, e aí tem um detalhe. O que eu observo muito na prática? A maioria das gestantes, eu vou fazer o meu exame para diabetes gestacional. O que elas fazem? Dieta na semana de fazer o exame. Isso é um grande erro, tá? Porque o principal tratamento para o diabetes gestacional é o quê? É uma boa alimentação e a prática de atividade física. Se eu fizer isso muito próximo do exame, eu posso estar falsamente deixando o exame normal, quando na minha prática rotineira não é aquilo que eu pratico. Sim. E o exame pode vir normal. Pela recomendação da diretriz, a gente pede que a paciente, quando for realizar o TOTG, ela esteja em jejum de 8 horas, e ela não deve fazer restrição de carboidrato nos últimos 3 dias. Ela tem que ter uma ingestão de pelo menos 150 gramas de carboidrato, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ver, que às vezes é o que acontece e depois a gente vai observar a paciente já com complicação. Poxa, mas ela tinha uma glicemia normal, magrinha, tinha um TOTG normal, magrinha. Por que depois ela teve uma complicação, aumento do líquido amniótico, um bebê com um percentil aumentado? O que aconteceu? Eu me pergunto, será que ela não fez uma restrição tão próximo, né, do exame? Pode ter falseado o exame. Com certeza. Por isso a importância também dos ultrassons, né, pra gente ficar acompanhando, né, o ganho de peso, acompanhar aquele líquido. Então, sempre fazer o acompanhamento mais de perto. Perfeito. Que é uma coisa que a gente tem até percebido, né, doutora Larissa? Mais frequente, os pacientes, às vezes, como a gente teve recente, alguns casos, né, a gente tem percebido alguns casos de pacientes, como eu falei, glicemia normal, TOTG normal, mas com ultrassom alterado. E na hora que a gente observa o ultrassom com peso, né, circunferência abdominal, aumento do líquido amniótico, que a gente suspeita, poxa, isso pode ser um diabetes gestacional.
Idealmente, a gente não é para repetir o TOTG, que também é outro erro frequente. Né? O paciente que já tem um diagnóstico, né, claro, de diabetes gestacional e repete depois o TOTG, a gente está expondo o paciente a um risco de descompensação do diabetes gestacional. Ou quando é um paciente que eu já tenho uma complicação grave, né? E mesmo com o exame normal, a principal coisa que eu tenho que fazer é o quê? A glicemia capilar e observar. Sim. Né? E aí, quando a gente começa a fazer as glicemias capilares, a gente observa os escapes. 2 ou mais, a gente já pode entrar com tratamento, A né, gente mãe? vai, perfeito. E aí, acho que vale a pena a gente falar agora, né, sobre como que a gente faz o acompanhamento. No paciente que tem um diabetes gestacional, a gente tem que fazer o monitoramento das glicemias capilares. Lembrar que capilar é aquela do glicosímetro, bonitinho. E aí, você quer falar um pouquinho como é que a gente faz esse acompanhamento? Pronto, o paciente chega para mim com o diagnóstico de diabetes gestacional, como que eu conduzo? Peço para que ela faça a monitorização em jejum e 1 hora após as refeições inicialmente, né? Observo durante de 1 a 2 semanas, elas já vão me mandando, com 1 semana já vão me mandando e eu já observo. Já oriento a prática de atividade física e uma dieta, diminuir a ingestão de carboidrato, de açúcares, já encaminho para nutricionista, é nesse momento que eu já encaminho para endocrinologista e para o educador físico, né? Dando alterado, já orienta a paciente para agendar a consulta com o endócrino. Deixa o endocrinologista conduzir o tratamento medicamentoso. Então, alterou de 2 ou mais, já é para começar a medicação. Perfeito. Né? Perfeito. Um detalhe que a gente acaba falando mais os erros, né, que a gente vê na prática, não o erro de profissional, mas o erro, às vezes, do paciente por não conhecer, às vezes, né? A gente tem que lembrar que a glicemia capilar, inicialmente, como você falou, perfeito, a gente faz jejum em 1 hora após as refeições e é 1 hora após o momento que começa a comer. Primeiro garfo, né? Já começa a contar a hora para saber realmente e verificar a glicemia. Às vezes acontece o paciente não entender isso e aí ele começa a contar depois que termina de comer. E aí, geralmente, se for aquele paciente que demora bastante para comer, 30, 40 minutos, se ele for contar 1 hora depois, o ponto de corte vai ser totalmente diferente, obviamente a glicemia vai estar mais baixa e ele vai perder aquela documentação de que poderia estar com um pico de glicemia. E agora a gente tem que saber quais são as metas, né? Sim. O que a gente espera, né? O paciente com glicemia em jejum, né? O ideal é que seja abaixo de 95 e 1 hora após as refeições, abaixo de 140. Porventura, se o paciente esquecer de fazer com 1 hora, a gente sempre pede, faça com 2 horas. A gente também tem a opção de avaliar a documentação da glicemia com 2 horas após o início, que seria um ponto de corte abaixo de 120. Sim, perfeito. Né? E aí, naquelas pacientes que já estão com má controle glicêmico, mas acho que vale a pena você falar também um pouquinho da questão do Libre, né? Perfeito. O Libre é uma ferramenta nova, tecnológica, né, que acho que a maioria das pessoas já devem ter observado, aqueles pacientes que têm diagnóstico de diabetes e que tem aquela, parecendo o formato de uma moedinha, né, no braço. Branquinho. Esse é o Libre, então o famoso Libre. O que é o Libre? O Libre é aferição, monitoramento de glicemia, na verdade, de glicose intersticial. Ele não avalia a glicose do sangue, é uma glicose do interstício. E a gente sabe que a gente tem uma mínima diferença de glicose do sangue e glicose intersticial. Mas o Libre, ele é, sim, validado já para uso em gestantes. O primeiro estudo dele foi um estudo bem conhecido, foi o estudo CONCEPT, que ele avaliou, na verdade, uma monitorização contínua intersticial de glicemia em pacientes com diabetes tipo 1, né? Ou seja, aquelas pacientes com diabetes prévio. E eles compararam com a glicemia capilar e observaram, claro, que as pacientes que estavam com monitoramento contínuo, tempo dentro da meta adequado, elas tinham melhores desfechos. Pior, não tinham tantos desfechos negativos fetais. Elas tinham menos bebês gigs, tinham menos incidência de partos cesarianos com isso. Então, esse foi um grande estudo, né? Que ele foi a partir daí que liberou o uso do Libre. Mas vale ressaltar, o Libre, como eu falei, ele
É uma ferramenta que ele avalia a glicose intersticial. Ele não é glicose do sangue. Ele tem um delay, um atraso entre a glicose do sangue e o interstício. E como toda tecnologia, ela não é 100% confiável. Então, em situações que a gente tem variações de glicemia pelo Libre, ou ele apontando com hipoglicemia ou com hiperglicemia, eu vou sempre ter que confirmar com a glicemia capilar, que é a do glicosímetro, que é o padrão ouro. Lembrando que o Libre ele tem um custo, tá? E que ele dura 14 dias. Então, a cada 14 dias a gente teria que trocar. Mas é uma ferramenta excelente. Quando a paciente ela já está em uso de tratamento medicamentoso para o diabetes gestacional, a gente utiliza bastante porque reduz um pouco as furadinhas, né, as glicemias capilares, e a gente tem a oportunidade de observar em outros horários que comumente a gente não avalia na glicemia capilar, como na madrugada. Perfeito. Então, ele dá muito indício pra gente, né? Então, assim, a gente sabe que quanto mais dados a gente tiver, quanto mais a gente observar essa gestação, essas glicemias, mais a gente vai conseguir diminuir os desfechos negativos, né? Dessa gestante e do bebê. Perfeito, né? Perfeito. E acho também vale lembrar, Mai, nas pacientes que têm DM prévio, né? Como que a gente vai aconselhar elas, né? Já na consulta pré-concepcional, aquela paciente que está planejando engravidar, o que é importante fazer. O que é que você faz, assim, de rotina? O que você orienta para ela? Pronto. Inicialmente, a gente vai fazer o rastreio dos exames laboratoriais, né? Se aquela hemoglobina glicada dela estiver bem descompensada, acima de 6,5, a gente vai tentar diminuir, né, esses níveis, diminuir peso, né? E investigar outras complicações que um ADM prévio pode ocasionar, né? Retinopatia, pedir um fundo de olho, rastrear a tireoide, que são doenças autoimunes, né, que pode estar associado também, avaliar a função renal daquela paciente, se estiver descompensada, já encaminhar para um nefrologista. Se é uma paciente hipertensa, a gente deve alterar as medicações que ela venha tomando, que IECA, BRA, pode prejudicar o bebê, né, pode causar restrição, avaliar se ela está usando estatinas, que devem ser suspensas antes de iniciar o processo para engravidar, e o ideal é que aquelas glicemias, elas estejam boas no mínimo 3 meses, né, Mai, antes de começar mesmo o processo da gestação, porque a gente sabe que, né, o óvulo, ele vem a gente já nasce com todos os nossos óvulos, mas 3 meses antes a gente deve fazer esse cuidado mais adequado. E principal, tomar o ácido fólico. Perfeito. Né, para prevenir as malformações, que a mais temida é a regressão caudal, né, e doenças do tubo neural, né, de fechamento de tubo neural. Perfeito, excelente, que é uma grande dúvida, né? Aquelas pacientes que já têm um diagnóstico prévio, como o diabetes tipo 1, né? Que é o mais frequente, apesar de que hoje em dia está crescendo muito, o diabetes tipo 2 em idade jovem, né? Principalmente pelo excesso de peso. O que fazer na hora de, quero liberar? Não é só liberar, né? Primeira coisa realmente é olhar a hemoglobina glicada, né? Primeira coisa, a paciente ela tem que estar com a hemoglobina glicada idealmente abaixo de 6 para dizer, é um diabetes que está bem controlado e, né, com um peso adequado, já com alimentação, com a questão da atividade física bem implementada para ela começar uma gestação já segura, né? Sim. E com todos esses cuidados das medicações, né? Vai liberar para engravidar, tá usando estatina, os antipertensivos, né? Isso tudo tem que fazer o ajuste para não ter risco na gestação. Perfeito. E as complicações extremamente importantes, você falou e lembrou. Retinopatia diabética, a gente precisa avaliar antes da gestação, até porque se ela já tiver algum grau de retinopatia diabética, ela vai ter que acompanhar com maior frequência ao longo da gestação cada trimestre, esse fundo, né, de olho, né? Então, perfeito. Assim, é um paciente que tem um olhar diferenciado, não é só liberar, tirou ali um anticoncepcional, não, precisa passar com o seu obstetra, com o seu endocrinologista para deixar tudo nos eixos para ter uma gestação. Cardiologista, pedir um ECG. Perfeito. Deixar tudo controlado. E aí,
A gente falou o que é, definição, fator de riscos, complicações, falamos dos cuidados que devem ter, aquelas que já têm um diagnóstico prévio, e agora a gente precisa entender qual é o principal tratamento. Como você falou, a paciente que já tem 2 glicemias em 1 ou 2 semanas já alteradas, já é mandatório iniciar tratamento medicamentoso, aí todo mundo vem. Poxa, é insulina, não dá para fazer uma metformina, né? E aí a gente precisa realmente tirar isso de que a insulina é uma vilã. Na verdade, ela é um tratamento excelente e seguro, né? Perfeito. Extremamente seguros, mas aí tem alguns detalhes, né? Assim, a gente tem que avaliar, principalmente se for um paciente com diabetes prévio, a gente tem que avaliar qual tipo de insulina que ela está usando. Se for um diabetes prévio, se ela estiver bem controlada, a gente realmente não troca o tipo de insulina. Apesar de saber que existem insulinas que são categoria A de recomendação para gestante, que são mais seguras, mais estudadas. Mas se ela estiver bem controlada, às vezes trocar o tipo de insulina não vale a pena, porque pode o risco de quê? Descompensar. Né? E aí, tudo que a gente não quer é descompensar esse diabetes na gestação. Mas sim, o principal tratamento para o diabetes gestacional, diabetes prévio, na gestação é insulina, não tem dúvida. A gente ainda vê a metformina, né, no tratamento. Quando que a gente vai associar a metformina, Mai? Pronto. Acho válido. Pronto, né? Com certeza. Primeira coisa, a gente vai associar a metformina, na situação que a paciente ela tem uma verdadeira aversão à insulina. Por inviabilidade, de disponibilidade mesmo, ou por extremo receio a agulhas, tá? É uma situação que a gente utiliza insulina ou que utiliza metformina. A outra situação é quando o paciente já está com dose muito alta de insulina. Geralmente, quando o paciente já está acima de 1 unidade por quilo de insulina, é um paciente que a gente pode avaliar o uso da metformina, mas aí tem alguns cuidados que a gente tem que ter, que existem contraindicações do uso da metformina na gestação, né? Que o grande receio é o que? Restrição de crescimento. Perfeito, né? Exatamente. Como é que a gente avalia a restrição de crescimento no ultrassom? Tem algum detalhe? Como é que a gente avalia isso? Pronto, a gente avalia através do peso, né? Aquela placenta também, uma placenta mais calcificada, a gente já deve ficar mais atenta também, mas é mais em questão do peso. Se é um bebê restrito, é o percentil abaixo de 3 ou abaixo de 10 quando tem alteração no Doppler, né? Que o Doppler a gente vai avaliar o fluxo de oxigênio para o bebê, né? E quando aquilo ali está comprometido, a gente vai ter os estágios da restrição. E aí, realmente, a metformina a gente não deve associar, né? Perfeito. Então, é isso, né? Assim, lembrar... acho que vale a pena lembrar, né? Citar as insulinas que são liberadas para gestante. A gente teve uma mudança recente, agora em 2023. A gente tem 2 tipos de insulina, que é a insulina rápida, que é para cobrir as refeições, que são as de bolos, né? O principal exemplo é a insulina Aspart, ou a Fast Aspart, que é a mais recente que a gente tem, que é a Fiasp, o nome comercial dela. Que são as que a gente aplica antes das refeições, né? A Fiasp, que é a Fast Aspart, ela tem a vantagem de você poder aplicar imediatamente até antes da refeição. Na prática, a gente pede para aplicar ali pelo menos uns 5 minutinhos antes. E a gente tem as insulinas lentas, né, que são as insulinas basais de liberação ao longo do dia. Existem 2 tipos dessa insulina lenta, que são liberadas de categoria A para gestante, que é a insulina DTMI, que o nome comercial é Levemi. Ela tem uma meia-vida um pouquinho menor, em alguns casos a gente precisaria fazer 2 vezes ao dia. E a gente tem mais recente, que foi a mudança agora de 2023, que foi a liberação da insulina Degludec, que é a insulina Tresiba, que é a insulina que a gente tem maior meia-vida, maior disponibilidade, menor risco de hipoglicemia. Que aí ela é seguro, extremamente tranquilo você aplicar somente 1 vez ao dia, tá? Então, tem que lembrar dessas considerações. E o acompanhamento perfeito, né, para o ajuste dessas insulinas, acredito que seja semanal, né, Mai, que a gente faz, porque varia muito, a gente sabe que a alimentação interfere demais nas glicemias,
Atividade física interfere demais, mas por que que isso acontece, né? A atividade física, quando a gente associa no tratamento, a gente vê que tem uma melhora significativa, né? Quando a paciente só faz a dieta, ok, tá? Ainda tem umas fugidinhas, né? Mas quando associa com a atividade física, a gente nota que dá uma grande melhorada. Perfeito. Aí tem só que lembrar, eu sempre falo, ó, atividade física, mas conversa com o seu obstetra, está tudo liberado, você pode fazer. A gente tem que lembrar algumas contraindicações, né, que podem acontecer, pra gente ter segurança para liberar. Você quer citar algumas que a gente... Pronto, a paciente ela não vai ser atleta na gravidez, Perfeito. né? Se aquela paciente ela não faz atividade física e se no comecinho, no primeiro trimestre, ela ainda também não pratica, eu vou aguardar, né? Vou ver se está tudo bem com a placenta, se não tem nenhum risco de sangramento. E aí vou liberando lentamente com um profissional da educação física, né? Caminhada, exercícios de baixo impacto, né? Perfeito. Uma caminhada, natação, né? A hidroginástica em si, isso aí já vai ajudar bastante, porque aquele estado... com resistência à insulina, né, ela vai ter uma maior sensibilidade à insulina e o músculo vai captar mais a glicose. Perfeito. E o catabolismo o metabolismo da glicose vai melhorar, né, mãe? Perfeito, perfeito. E é uma coisa, assim, extremamente importante que a gente tem que lembrar. Um pequeno tempo que você possa fazer de atividade física, principalmente o exercício aeróbico, que tem impacto importante em melhorar essa sensibilidade à ação da insulina, já vai trazer inúmeros benefícios. É o que eu digo para pacientes. Se você conseguir tirar ali 10, 15 minutinhos, 2 vezes ao dia, já vai trazer muito benefício. Com certeza. Né? Idealmente naquele horário que você nota que pode estar dando uma leve subida na glicemia, porque realmente isso vai ser o suficiente para melhorar a sensibilidade e você ter uma gestação melhor, né? Exato. E a alimentação, né? Essencial aí, ajustar com um nutricionista, porque um simples cuscuzinho que a gente ama, né? Aumenta bastante a glicemia. A tapioca, o pão, e aí tudo isso a nutricionista vai poder orientar melhor, né? Perfeito. Um plano alimentar. Perfeito. Então, acho que a mensagem tem que ficar que a paciente com diabetes gestacional, ela precisa de uma equipe, né? Ela precisa de uma equipe para ter uma gestação mais segura, né? Para saber fazer os ajustes necessários, né? E, obviamente, uma equipe com experiência obstétrica, como no seu caso, né? Que já tem experiência em atendimento vasto em pacientes com diabetes gestacional, um educador físico, um nutricionista, um endócrino, e às vezes, quem sabe até um psicólogo, né? Porque a gente sabe que a gestação é um boom de emoções, é um boom de hormônios, né? E tudo é uma novidade, um receio. E tem que ter esse cuidado, né? E só para falar, pra gente quase finalizar, essa questão do acompanhamento nutricional, também a gente tem que lembrar do peso, né? Da gestação e do acompanhamento. O grande receio depois de um diagnóstico de diabetes gestacional, a gestante acaba, quando não está ainda em acompanhamento com o nutricionista, querendo fazer quase uma low carb, né? Corta tudo de carboidrato, achando o máximo, e aí quando a gente vai observar, o peso começa a cair. Tem que lembrar que gestação não foi feito para fazer dieta. Perfeito. Não foi feito para fazer dieta, a gente precisa ter esse cuidado. Existe a curva ideal de peso saudável que a mulher tem que ter ao longo de toda a gestação, né? Até porque se ela começar a ter perca de peso, restrição de carboidrato... Pode restringir o bebê. Pode restringir. O bebê que era para ser macrossômico vai acabar... Indo para o inverso. Indo para outro tipo de complicação. Exato. Como diz a história, a gente nem quer 8 nem 80. Nem 80. A gente quer uma gestação saudável, tá? Né? E aí tem que lembrar qual seria a curva ideal de peso que a gente tem que acompanhar, né? Se for uma mulher com um IMC normal, a gente espera que ela ganhe ali em torno até depois do segundo trimestre, em torno de 400 gramas por mês. Se ela já tem um sobrepeso, em torno de 300 gramas, por semana. Falei por mês semana. Então, IMC normal, 400 gramas por semana. Sobrepeso, 300 gramas de média por semana. E se ela já tiver uma obesidade, a gente espera 200 gramas, 250 gramas por semana. Isso a partir do segundo trimestre. Então, até um paciente que tem
um excesso de peso considerável, ela tem que ter uma evolução de peso saudável. Não é momento de fazer dieta. A gente tem que lembrar, né? Porque Exato. Deixa o menino sair que depois a gente resolve isso aí, a gente vai atrás de recuperar esse peso e ver, mas tem que ter tudo correndo saudável. Eu acho válido também falar a questão do parto, né, Mai? Perfeito. Acho que a gente estava esquecendo. Verdade, grande dúvida. Importante. Poxa, tenho diabetes gestacional, vou ter que ir para cesárea, doutora? Foi até uma questão curiosa. Saiu uma reportagem da Tata Werneck, atriz famosa da Globo, teve diagnóstico de diabetes gestacional. E aí o bebê tinha mais de 4 quilos. E a justificativa do parto ter sido cesárea, que era um bebê grande, que ela teve diagnóstico de diabetes gestacional. E aí? É realmente assim? Não é? Conta aí um pouquinho pra gente. Não, é mito, né? Não precisa ser cesárea todas as pacientes que têm diabetes gestacional. Aquela paciente que a gente vem acompanhando de perto e nota que o peso já está aumentando, né? Por volta de 35 semanas, a gente vai tentar resolver aquela paciente pelo menos com 38 semanas, porque a gente vê que está descompensado, né? Um peso, um bebê macrossômico, polidrâmino, a gente sabe que está descompensado mesmo em uso da insulina. Então, a gente vai tentar resolver no máximo até 38 semanas, temendo as complicações, né? Então, a gente pode fazer o parto vaginal mesmo, né? Se ela não tiver uma cesárea anterior, alguma complicação placentária, uma placenta prévia ou uma cicatriz uterina, a gente dá para liberar para o parto vaginal. São indicações formais, claras, de uma cesárea, De uma cesárea, exatamente. Não para diabetes, né? Exato. Então, tá liberada para ter parto vaginal, tá? Se a paciente tem uma cesárea anterior, a gente ainda pode induzir com o método Kraus, que é com balão, e isso para resolver na faixa recomendada, né, entre 37 e 38. Aquela paciente compensada, não faz uso de tratamento com insulina, a gente pode esperar até 40 semanas. Mas o que a gente vê na prática, com 39 já induz, né, se essa paciente quer realmente parto natural. Cesárea, bebê acima de 4,5 kg, que é considerado macrossomia, né? Por conta dos riscos que pode ter a ter no parto vaginal, né? Uma distócia de ombro, lacerações de 3º, 4º grau, né? E basicamente isso. Perfeito. Tiramos aí um grande mito que as pacientes têm. Depois de diagnóstico de diabetes gestacional, poxa, eu queria tanto meu parto vaginal, no natural, na banheiro, que seja. Eu disse, calma, conversa com seu obstetra que não é tão bem assim não, né? E aí, chegando às 37, a gente reforça a importância do mobilograma naquela paciente, né? Observar movimentos fetais de 4 horas, o bebê não se mexe, você se alimenta, vira para o lado esquerdo, coloca a mãozinha na barriga e observa se vai mexer. Se você já vem notando que ele está diminuindo menos nos últimos dias, e urgente para a emergência, né? Para avaliar a vitalidade fetal daquele bebê. Perfeito, que é o grande receio que a gente tem do diabetes gestacional, é o risco de um óbito fetal, né? Intrauterino, né? Então, perfeito. Nossa, foi rica demais nosso MaiaraCast, com várias curiosidades, né? Detalhes da prática sobre o diagnóstico, enfim, complicações, monitoramento, o que precisa fazer, via de parto. Realmente queria agradecer bastante doutora Larissa, por ter enriquecido o nosso quarto MaiaraCast. Diabetes saudável, mãe saudável, bebê saudável. Perfeito. Né? É isso tudo para falar que se você tiver um diagnóstico de diabetes gestacional, não se assuste, mas mantenha um acompanhamento para ter tudo saudável e seguro ao longo de toda a gestação. Realmente queria agradecer. Você quer falar alguma coisa agora no final? Pronto, eu acho que a gente só esqueceu, bebê nasceu, né? Volte no seu obstetra. Beleza. Né? Porque eu sei que é um boom de emoções, de informações no pós-parto, mas lembrando que 6 semanas após o parto, a gente deve dosar novamente o TOTG para avaliar se aquela paciente vai ser uma paciente diabética ou se foi só gestacional. Perfeito. Realmente não podíamos esquecer. Cereja do bolo. Cereja do bolo, que é uma coisa que todo mundo esquece.
Após o parto, tudo e bem? deixa pra lá, né, doutora Maiara? Porque, Vida que tô segue. com meu bebê no colo, tá tudo bem, não tô sentindo nada. E aí, vida que segue. Vida que segue. Lembrar que, uma vez com diabetes gestacional, ela tem maior risco de diabetes tipo 2 no futuro. Perfeito. E aí a gente tem que fazer esse rastreio precoce, né, entre 6 e 12 semanas com TOTG, para realmente já fazer esse acompanhamento e minimizar isso. E lembrar que também, não só a mãe, o bebê que nasceu em um ambiente com diabetes gestacional, ele também tem risco de diabetes tipo 2 no futuro. Então, ele também merece um acompanhamento do seu pediatra, para controlar peso, avaliar isso ao longo prazo também. Perfeito. Eu queria agradecer pelo convite, amei mesmo, acho que super válido e super rico essa nossa conversa, essa nossa troca. E eu acho que vai beneficiar muitas pacientes que a gente tem em comum também, né? E outras aí que estão no mundo virtual. No mundo virtual, com certeza. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer vocês por estarem aqui conosco em mais um MaiaraCast extremamente rico. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado e aguardem que teremos aí em breve o próximo MaiaraCast.